Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Está escrito assim: e quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse em sua casa, porque tinha uma única filha de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, estavam cantando louvores ao Senhor, e eu percebi uma atmosfera muito boa, muito espiritual e pentecostal, o que me fez me sentir bastante à vontade. Estou em casa. Só para lembrar, o teu glória a Deus não vai me atrapalhar, tá? Isso aí. Quando Deus te tocar e você dê glória. Senhores, Deus abençoe os pastores, tá bom? Eu gosto muito de falar sobre o Evangelho de Lucas, embora uma grande similaridade nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nas narrativas, percebe que Lucas, ele, de forma mais contundente, abraça o cenário, o episódio, e nos passa com uma clareza tão tremenda, que lendo de forma a meditar, tem hora que eu sinto como nós nos transportamos ao episódio e vivenciamos a cena. Ele, ao fazê-lo, percebe que ele é médico, ele é da Grécia, o berço do conhecimento antigo era da Grécia, e Lucas é alguém que não só vem de uma região que desemboca nessa direção para estudo, como também ele se forma em medicina já neste tempo. A maneira como ele aborda o texto, nos passa, nos dá algumas reflexões, e dentro desse tempo eu quero meditar com os irmãos, exaurindo verso a verso, a partir deste verso 40. Note que ele começa narrando ao ponto que nós lemos: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Pare um tempo aqui comigo nesse primeiro verso que lemos, e vamos fazer uma meditação nele para entendermos essa ideia que Lucas quer nos passar, embora é bem óbvio relacionada ao tempo ligado ao retorno de Jesus, a cerca da praia, ou próximo à praia, ao lago de Genezaré, bem como ele nos passa uma revelação muito profunda aqui. Note: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Onde Jesus estava? Você percebe que alguns capítulos antes e outros textos mais relacionados em Mateus e Marcos, conta-nos sobre a libertação daquele homem na terra dos Gadarenos. Jesus, ele vai rumo àquela região de Gadara, rumando pelo lago de Genezaré, liberta esse homem. Só que quando lemos, percebe que não há nenhum comentário, nada foi acordado quanto ao retorno, para que eles permanecessem às margens do lago, aguardando ele ali. Se você ler de forma corrida ou pausada, não vai ver nenhum indício de fala, nenhum comentário sobre. Esperem aqui, aguardem aqui, porque daqui a pouco eu retorno a vocês e nós daremos sequência àquilo que começamos a fazer. Ainda que não houve uma palavra tal ou que desse uma direção para este fim, eles criavam em si uma grande expectativa quanto ao retorno dele às margens do lago de Genezaré. E essa expectativa, ela foi suprida
tá? Quando Jesus torna eles rumando pelo lado. Note, olha o verso, eu vou ler de novo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Receber aqui é óbvio, está claro, está ligado ao retorno de quem foi. Ao retornar, o recebeu. Agora, pega essa ideia e amplia e deixa diversificada para ver como ela nos abraça numa amplitude terrível. E quando Jesus voltou, receberam porque estavam esperando. Liga a palavra receber com a palavra esperar e centraliza ela em sua vida ligado a Deus, para ver como fica bacana. Quando nós esperamos no homem, não há probabilidade de certeza. Quando nós esperamos no governo, não há comprovação de que vai acontecer. Quando nós esperamos na medicina, possa ser que sim, possa ser que não, mas a situação tende a ir para dar um diagnóstico mais ou menos. Agora, quando nós esperamos em Jesus, as nossas expectativas, elas são supridas em alta, na máxima. Ninguém que espera nele fica decepcionado, ninguém que espera nele fica frustrado, ninguém que espera nele fica sem receber. Se você veio aqui hoje esperando receber de Deus alguma coisa, dê glória e canta por antecipação. Deus vai suprir as tuas expectativas. Essa noite aqui, nós não fomos, pastor, criados com dispositivo de espera. Quem aqui gosta de esperar? Ninguém. Haja visto os adventos da tecnologia. Eu sou provavelmente muito mais novo que o vosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Não sou tão velho, eu tenho 48, parece que eu tenho 25. É nessa hora que você diz glória a Deus. Parece que eu tenho 25. Eu tenho 35 anos de evangelho. Aceitei Jesus com 12 anos, muito novinho. E eu venho acompanhando não só as questões relacionadas ao mundo espiritual, Bíblia, pregação. Comecei a pregar muito cedo, com 15 anos, como também os adventos da tecnologia, em seu progresso, seu avanço, a sua continuidade dentro de mentes e cabeças pensantes. Note que antes, para nós esquentarmos alguma coisa ou fazermos alguma coisa, demandava tempo. Nós viemos alguns que são da roça, da época do fogão de lenha, depois fogão a gás. O ferro de passar não era na tomada, era em cima do fogo, lá no teu fogão para esquentar, e outras coisas mais. Hoje não, você coloca uma comida no micro-ondas, digita ali 4 números, espera que a pouco está quente. Air fry. Pensa, é coisa rápida, coisa de Deus, muito bom. Isso nos levou a uma condição de agilidade, mas também nos colocou dentro de um quadro muito sensível, muito delicado. Nos tornamos imediatistas, queremos tudo para já, para logo, se possível para ontem, não para hoje. Só que com o homem você pode tentar de alguma forma mexer, acelerar, ligar, empurrar, tentar manipular de alguma forma, mas com Deus não. O tempo de Deus não é tempo do homem. O tempo do homem é cronos, o dele é kairos. O tempo de Deus é perfeito, não dá para forçar. Mas uma coisa é, quando chega o tempo de Deus na sua vida, ninguém atrapalha a bênção para que não chegue a você. Os antigos aqui vão lembrar, estou empolgado para pregar isso aqui. Os antigos vão lembrar, eu era muito novo quando eu queria comer uma fruta, espanhamos um abacate, ainda verde, fora de época. Vovó dizia, pegue o abacate que eu vou fazer amadurecer, fora do tempo, fora da época, e você vai comer. Eu pegava o abacate, vovó enrolava no jornal e colocava, aí cheio de gente com a minha idade aí, ó. Acabou de revelar a sua idade para a igreja. Aí eu pegava o abacate, antes de comer o abacate, pastores, a minha avó sempre me deu lições. Ela me fez sentar e disse, macho, não coma, eu preciso te dar um ensinamento no abacate. Eu disse, e já com a faca na mão, o abacate na mesa, em cima da mesa, ela disse, olha, o abacate está próprio para o consumo. No que diz respeito a estar maduro, ele vai lhe encher, mas não vai lhe nutrir.
porque o seu amadurecimento não foi no tempo, foi forçado. Tem coisas que até é de Deus, só não são para agora. Então não force para não queimar etapas. Dá para dar glória aí? Deus está falando, espera, eu estou trabalhando de forma perfeita para lhe entregar a bênção ainda esse mês de abril. Alguém tem mão para levantar e receber? Estou no primeiro verso ainda. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Esperar não é legal, mas em Deus é de graça e espera. Vai cantar o hino e espera. Vai orar e espera. Por quê, pastor? Eu acredito que esta noite Deus vai estartar na vida de alguém e vai começar a receber aqui em Senador Camarão. Alguém tem mão aí para levantar e dar glória? Pergunte para o vizinho: está preparado para receber? Nada, ficou fraco. Pergunte aí: está preparado para receber? Pede dar licença aí, aperte a mão dele e diga: parabéns, a sua espera terminou. Fale com fé para alguém: o tempo da espera está terminando. Aleluia. Alguém pega isso aí? O tempo da espera está terminando, diz Deus para alguém aqui. E quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Olhe para mim, para que eu siga. E um homem chamado Jairo, quiser mudar o verso aqui, varão? E um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, chegando-se ou prostrando-se a pé de Jesus, jogava-lhe que fosse sua casa. Isso, porque tinha uma única filha. Fale após mim: única filha. Isso aí. Não é única de apenas uma menina entre os demais da casa, tendo mais filhos. É única filha de sendo apenas um filho ou uma filha naquela casa. Porque tinha uma única filha de quase 12 anos que estava morta. Olha isso aqui, irmãos. Jesus precisava ir na casa de Jairo para curar a menina? Sim ou não? Não? É só você ler Lucas capítulo 7, centurião de Cafarnaum, que ele diz assim: diz somente uma palavra. E Jesus liberou, e o camarada ficou curado. Jesus nem apareceu por lá. A palavra faz efeito em qualquer lugar. Você está aqui, Deus libera uma palavra aqui, e o efeito é lá na tua casa, lá no hospital. Tem poder essa palavra. Jesus não precisava ir, mas ele manifesta o desejo de ir. Por quê? Existem duas máximas aqui, e por certo você já teve essa revelação, só vou lhe relembrar. Primeiro, está nesse verso que nós lemos: tinha uma única filha de quase 12 anos. Irmãos, era louvável, era muito comum a casa de um judeu ter muitas crianças, o que eles chamavam de aljava cheia, tá? Era muito comum ter lá 5, 10, 15, 20, aleluia, a bênção de Abraão, né? Eu conheci um distinto pastor que tinha 12 filhos. Eu falei: não vou nem arrumar briga nessa casa, não dá problema, são 12 mais um, né? Que era o pai, o pastor. Era muito comum ter a casa cheia. Jairo está revelando dois problemas, um de forma clara e outro que ele, embora não tenha comentado, Jesus percebe quando ele fala. Por isso desejo ir. Está aqui, tinha uma única filha. Fale após mim: única filha. Jairo está dizendo: olha, se essa que eu tenho morrer, olha aqui para mim, haverá uma quebra geracional. Os judeus trabalham muito essa linha geracional, e a nossa cultura é baseada neles, e nós também temos isso muito vivo em nós. Deus também é um Deus geracional. A partir de Abraão, primeiro homem da dinastia patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó 12 tribos, e essa infinidade de gente que nós conhecemos aí. Então já está dizendo: se ela morrer, a minha história termina, nunca mais serei lembrado. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos quando eu aceitei Jesus. Os que me conhecem
e conheceram minha mãe, e me viram naquela época, e me veem hoje, lembram dela, me vendo. E diz assim: você não é o filho da saudosa Alba? Sim. Quando vem minha filha, e ela tem algumas características muito fortes, que me lembra, você não é filha do Márcio? A continuidade da lembrança está na geração. Se a geração de Jairo morre, ninguém mais lembra dele. Então a história seria terminada. Só que Jesus chegou. Jesus veio aqui em Senador Camará. Melhor, ele já mora aqui, mas especialmente dentro de uma dinâmica diferente, ele te trouxe para dizer: a tua história não será interrompida. Não, levante uma mão aí, por favor. Isso está ligado à tua prosperidade. O diabo está dizendo: vou mexer nos teus filhos, na tua casa, mas há uma palavra de Deus dizendo: na tua casa o diabo não toca, nos teus filhos o diabo não toca, a tua posteridade está guardada em Deus. Talvez, e com bastante certeza, acredito, o diabo criou um plano para arrebatar os nossos filhos, para serem instrumentos da malignidade dele, fora do contexto espiritual. Só que, combatendo a ideia do diabo, existe uma palavra acordada contigo. E a palavra é: ninguém toca nos teus filhos. Estou sentindo Jesus aqui. Ninguém mexe na tua casa. De Revai, Corremaia. A tua prosperidade está guardada em Deus. Cumpriu-se-á na tua vida o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a tua casa permanecerá e não será atingida. Já lhe está dizendo: se ela morrer, já era. Pastor, se ela morrer, geração interrompida. Segundo, já está revelando um problema dentro de casa. Embora não tenha comentado pela narrativa, aponta que sua mulher não gera mais. Outro sim, essa casa não gera mais. Se ela morrer, terminou, porque nós não temos condições mais de gerar. Não geramos mais. Uma casa doente, que se tornou infértil, tá? Infrutífera. Só que Jesus está indo, não só para tratar da menina, mas também para tocar na casa. O Senhor trouxe alguém aqui para dizer: olha, o que eu tenho contigo ainda não terminou. Você pode ter tido uma pausa em tua vida, mas nós vamos retomar os serviços a partir de hoje, diz Deus para alguém. Eu vou tirar o óculos aqui, mas eu estou te enxergando, tá? De longe eu enxergo. Alguma coisa, pastor, isso é sério, alguma coisa aconteceu para te interrompendo algumas coisas que você vinha tendo envolvimento relacionado ao reino, até na vida, do que diz respeito à vida profissional e outros mais. Essa noite é noite de destravar de Deus. Vou repetir isso aqui: é uma noite de destravar de Deus. Eu sei que esse negócio de fala pro vizinho, pega na mão, toca do lado, não é chato, mas faz isso aí. Diga para alguém: Deus está destravando a tua casa. Fale forte: Deus está destravando a tua casa. Recebe com graça isso aí. Deus está destravando a tua casa. É voltar a gerar. Pastor, uma casa doente não produz, não gera, não frutifica. Jesus está indo para tratar da menina e curar uma casa que não produz mais. Mas enquanto ele vai, pode mudar o verso, varão. Isso. Indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Quantos anos? Aqui, meu amado. Obrigado, varão. Esqueci da toalhinha. Esqueci que a gente mora no Rio, né? Por mais que esteja uma temperatura amena,
tem jeito, a gente soa. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, por nenhum pudera ser curada. Grave isso aqui, irmãos. Uma mulher, deixa lá no verso anterior, que tinha um fluxo de sangue, um corrimento sanguíneo constante. Tá? Fluxo dá uma ideia de algo ininterrupto, algo que vem de maneira constante. Haviam 12 anos que essa mulher sofre dessa enfermidade. Qual a enfermidade? Um fluxo contínuo. Tá? Obrigado. 12 anos, olhe para mim, pastor. Jairo convida, Jesus vai, no meio do caminho, a mulher toca. Vamos lá. Jairo o convida, Jesus aceita o convite e vai. Enquanto caminham até a casa de Jairo, no meio do caminho, a mulher toca. Vamos mudar a história. Jairo não o convida, Jesus também não vai. Não há meio de caminho. A mulher continua doente e morre. Mas porque Jairo convidou, Jesus aceitou o convite. No meio do caminho, a mulher toca e é curada. Você percebe como Deus coloca pessoas estratégicas no nosso caminho? Pessoas de conexões. Existem áreas que eu não tenho acesso, repartições do governo e outros mais. Só que eu tenho amigos que permeiam aquelas bandas lá e conseguem ter contato com quem eu não tenho. E ele é a ponte, ele é a conexão, ele é o estratégico de Deus para que quem não pode, não tem acesso a quem pode e tem. É Deus falando para alguém: eu vou lhe apresentar pessoas estratégicas este ano. Vou repetir: eu vou lhe apresentar pessoas de conexões este. Você está preparado para aparecer de Deus alguém que vai lhe dar um direcional para a bênção ainda esse mês de abril? Quem quer? Jairo é a conexão de Jesus com a mulher pelo caminho. Eu acredito nisso. Eu cheguei aqui, eu não conhecia o pastor, nosso pastor, e por certo nosso pastor não me conhecia. Como é que eu saí de Vila da Penha? Eu congrego lá na Penha, Vitória em Cristo, pastor Sila Malafaia, lá na sede. Como é que eu vim parar aqui? Quem foi a conexão? Pastor Alberto Machado. Ele me conectou Vila da Penha com o senador Camará. Só foi possível estar porque alguém foi a conexão. É Deus falando: eu vou colocar uma conexão na sua vida. Eu vou repetir isso aqui para tu receber com graça. Deus vai colocar uma conexão na sua vida. Não é alguém para sugar, diminuir, subtrair, arrancar. Não, é alguém que vai somar, acrescentar, multiplicar, aumentar e se colocar diante da bênção. Conexão. Jesus está indo e a mulher o toca. Quando ela o toca, imediatamente ela é curada. Estanca o fluxo do seu sangue. Só que para ela fazer isso, ela precisou vencer algumas questões que eu vou citar aqui de forma muito rápida, e você vai se localizar aí caso isso lhe alcance, e vai dar glória, porque é a noite de destravar de Deus, tá? Levíticos capítulo 15 diz que toda mulher no seu período mensal, segundo a lei naquela época, deveria se afastar da sociedade, estando reclusa em um lugar chamado Arraial ou Vale das Imundas, que era intitulado assim. Ela ficava ali até cessar o seu fluxo. Após, contava-se 7 dias. No 8º dia se apresentava o sacerdote com 2 pombinhas, uma imolada, a outra solta ao deserto. Então ela voltava a convívio com a família. Só que esta mulher já está nesse vale, se fazem 12 anos. São 12 anos de vale, 12 anos de exclusão social,
12 anos de supostamente um abandono, 12 anos sem envolvimento para crescimento, 12 anos estagnada, estatizada na mesmice, 12 anos paralisada diante daquilo que lhe cerca, até que Jesus vem passando por ali. Explica, pastor. O Senhor desta noite na vida de alguém está interrompendo um ciclo de paralisia. Isso já se faz há algum tempo. Hoje a sua vida volta a funcionar, a andar, a crescer, a desenvolver em Deus. Para ela foram 12 anos. E você, quanto tempo se faz? Quanto tempo se dá isso aí? Quanto tempo algo lhe acometeu que lhe estatizou, lhe paralisou? Você não consegue ter um avanço, tá? Está ligado à tua condição de um ser humano. Está literalmente um vale. Só que tempo de vale termina hoje. Vou repetir isso aqui. Tempo de vale termina hoje. Esse vale não lhe cabe mais. É como um adágio popular: essa roupa não lhe cabe, não lhe veste. Jesus diz para alguém, eu sei para quem é: lhe refaça, lhe recomponha, pegue aí as questões da vida e se prepare para uma boa apresentação, porque hoje você sai deste vale para glorificar a Deus do lado de alguém. Está recebendo isso aí? Tem alguém comigo? Esse tempo de vale termina hoje, porque Jesus está passando aqui. Jesus está vindo. O que motiva essa mulher a sair? A lei impunha a ela, pastor, um limite. E qual o limite? Até ali. Existia o emprego da lei, e se alguém burlasse a lei, poderia sofrer a pena capital. De lugar para lugar. Alguns lugares degola, outros apedrejamento. Ela estava passiva de apedrejamento se ela transpunha a lei. O limite é até ali. Passou dali, morte. Não poderia transitar livremente, tocar em ninguém, de ninguém ser tocada. Só que existe um detalhe aqui muito forte. Jesus está vindo. Você começa a descorrer a leitura, nos primeiros versos, a partir do 40, diz multidão. E a fala, embora seja um aglomerado de pessoas, a fala está no singular. Não há pluralidade na fala. A partir da mulher ter tocado e Pedro comentar, há o emprego de uma pluralidade. Pedro não diz multidão, diz multidões. Parece que começa a fluir a ele, enquanto caminha, um monte de pessoas. E se torna um ambiente altamente espiritual, de gente que cultua, gente que glorifica, gente que fala em mistério. Se fosse hoje, mais ou menos assim. O que Deus fez na tua vida que lhe mexe tanto que você não consegue ficar parado no culto? Eu sou bem expansivo, eu gosto de dar glória, eu gosto de pular, eu gosto de correr. Embora com 48 você ainda corre, pastor, dá para dar uma corridinha de leve mais ou menos, né? Eu gosto muito de ir ao mercado fazer compra com a varoa. Só que ela não gosta que eu vá ao mercado com ela, porque qualquer ambiente, se eu der vontade de dar glória, eu vou dar glória a Deus. E sempre que eu estou no mercado, ela diz assim, ó: por favor, segura a tua onda. Falei, a onda é muito alta, eu vou surfar ela, não dá para segurar. Aí nós fazemos compra com 2 carrinhos. Ela pega um e fica lá na ponta. É assim, nem te conheço. E eu fico do lado de cá. Aí de repente, irmãos, eu sinto um negócio de Deus, enquanto eu estou pegando sabão, alvejante, não sei mais o que. Aí eu digo, glória a Deus. Sempre tem um doido para responder. Experimento fazer. Sempre tem um doido que diz assim, aleluia. E quando nós estamos passando lá no caixa, pagando, aí a caixa está chorando, porque enquanto ela passa alguma coisa, eu estou evangelizando, aí vem aquele céu de revelação, aí o Senhor começa a falar de algumas questões que só ela sabe,
Aí vem segurança. O que está acontecendo aí? Eu falei, pois bem, lá na tua casa. Aí tá a mulher chorando aqui, o segurança ali, e a varoa, vigia, tá todo mundo olhando. Porque eu sei de onde eu vim. Embora aceitei com 12 anos, eu sei o que eu vivi. Então, o ambiente de culto eu faço, estando aqui ou em qualquer lugar. Aí eu não consigo ficar quieto. Se você andar comigo no meu carro, vai aprender a cantar hinos de fogo, corim, vai até arriscar dançar, porque é lá na altura, dando glória. Esse é o ambiente. Eu sei. Agora imagina, Jesus caminhando, e do lado de Jesus, cego, ex-cego, agora vê, ex-mudo, agora fala, ex-coxo, agora anda. Pensa nesse culto. Pensa nessa caminhada. Eles estavam de boca fechada, não, todo mundo fazendo barulho. Pastor, me prova, vou te provar agora. Ninguém foi no vale avisar a mulher que Jesus vinha, até porque não podia. Nem, muito menos era sal do vale, para saber o que estava acontecendo, até porque não podia. O que despertou-a para ir em direção? O barulho de quem estava do lado dele. Toda vez que você dá glória aqui, o glória não fica aqui. O glória sobe, mas também o glória desce. E quando desce, toca aqui, toca lá. Alguém tem glória a Deus para liberar aí, irmão? Essa história de que glória sobe, glória desce, não é conversa, é fato. Toda vez que eu digo glória, ele sobe. Mas ele desce, só que não desce como eu mandei, porque o nosso glória, ele tem tamanho, o de Deus não. Você diz glória, aí desce cura. Você diz glória, eu vou ser bem pontual, aí desce chave para abrir porta de emprego. Você diz glória, aí desce libertação na tua família. Você diz glória, aí desce salvação na igreja. Toda vez que a igreja dá glória, Deus mexe no mundo físico. Eu estou sentindo Jesus aqui. O mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Vou repetir. O mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Só que a tua fala, você não vê glória saindo. Está no campo da ideia. Subentende ser abstrato. Só que quando desce, embora ainda no campo do espiritual, se materializa. Deus não te alcança no espírito, para que no espírito você receba, sendo que você é matéria, é palpável. Então Deus materializa enquanto você adora. Aí quando alguém diz, tem uma chave aqui, você não está vendo. Aí amanhã alguém te liga e diz assim, a vaga é sua. Aí o pregador, o pastor diz, tem cura acontecendo aqui. Aí você não vê. Aí tem um risco cirúrgico, ou uma visão marcada. Aí o médico diz, cancela a cirurgia. Por quê? Não estou vendo nada aqui para operar. Aí o pastor diz, aquele processo na justiça, em pleno domingo, loucura, Deus está dando vitória. Aí, segunda pela manhã, o advogado liga e diz, você ganhou a causa. Tudo porque a igreja está dando glória. Olha aqui, irmãs. Tem as irmãs aqui que estão me ajudando bastante, né? Dando glória. Aí está a multidão do lado de Jesus, pastores. Gente gritando, gente pulando. Eu, se estivesse lá, irmão, misericórdia. E agarrar Jesus por aqui, e sair com ele no manto. Pensa. Aí o grito e o barulho de quem adorava chegou até o vale. E a mulher ouviu. Qual foi o agente motivador de fé nela? Visto que ninguém falou.
o barulho de quem adorava. Pastor, oi, cansei de falar com aquele menino. Cansou? Então vem para o culto adorar. E se eu estiver no culto adorando, o que acontece? Fica tranquilo. A ação de Deus pela tua adoração vai falar no coração dele onde quer que ele esteja. É porque tu não conhece meu filho. É matéria-prima tirada do chão. E o oleiro sabe trabalhar naquela natureza. Você dá glória aqui e o oleiro amassa o barro lá. E daqui a pouco ele é crente aqui. Eu aprendi muito cedo que o que não dá para mim, e nem sempre dá, né, irmão? Somos limitados, dá para o Senhor. E como eu acesso muito o mundo de Deus? Pastor, qual o caminho para acessar o mundo de Deus? Eu acesso por contato, alguém, meios ligados ao homem? Não. É assim, desse jeito. Tem gente que é expansivo. Pastor, que não é expansivo. É mais ameno, mais tranquilo. Acessa? Sim, porque uma forma, jeito ou maneira. O acesso está liberado. Tem gente que vai correndo, tem gente que vai andando, mas está indo. O interessante é, o acesso está liberado aqui. Vamos dar uma de meio doido aqui, eu ainda tenho tempo. Agarra a mão de alguém aí e diga, o acesso está liberado. Fala forte aí para ele pegar. O acesso ao mundo de Deus está liberado esta noite. Encena a boca, camarada. Alguém tem mão aí para levantar e dar glória? Acesse essa noite. A galera gritando, a galera adorando. Já estou encerrando, antes que eu fique rouco. Eu sou mais um garotinho quando comecei a pregar, né? A galera gritando, adorando. Aí a mulher ouviu o barulho, senhores, e disse assim: se tão somente eu tocar, ficarei curada. Porque ela estava ouvindo de longe o testemunho de gente que já tinha sido curada. Deus não te cura só pelo fato de você estar bem, isso já é uma máxima, mas também para você ser um testemunho na terra. Você já ouviu a expressão de alguns, e eu já disse muito isso: não olha para mim, não olha para o homem é falho. E vai olhar para quem? Olha para nós mesmos. Aqui é cheio de ex alguma coisa. Então quem nos conheceu lá e vê agora diz: só Deus podia ter feito isso, hein? Então Deus está falando hoje: eu vou começar aqui, para a partir de você eu vou trazer outros. Tu serás uma testemunha de Deus aqui na terra. Para ela tocar em Jesus, eu tenho 10 minutos, ela precisou vencer algumas barreiras e limites imposto a ela. Primeiro, ela precisou vencer a sua condição física, a sua fraqueza física. Senhores, sangue é vida. Se você doar uma bolsa de sangue para o hemorrio, a recomendação é que você se assente, coma para se refazer. Se você doar e sair, cai. Você fica fraco, porque deu uma parte da sua vida. Sangue é vida. Se uma bolsa de sangue lhe causa fraqueza, que dirá 12 anos perdendo sangue. Segundo alguns sábios, essa mulher tinha aproximadamente de 20 a 25 quilos, magérrima. Só que ela tirou força de onde de fato tinha, mesmo que em reserva, ainda tinha um pouco de força. E ela disse: se tão somente eu tocar. Qual a primeira barreira? Fraqueza física. Eu vou contextualizar essa ideia para dar uma amplitude bacana. Existem muitas coisas, pastores, que nos cercam em o nosso cotidiano, que são as nossas fraquezas, que nos causam barreiras e limitações. Tem gente que tem fraqueza por jogo. Tem gente que tem fraqueza... Não que seja pecado, irmão. É só uma ideia para você se nortear. Café. Tem gente que tem fraqueza por um filme. Se passar aquele filme em dia de culto, ele não vem. Tem gente que tem fraqueza pelo jogo do Flamengo. Misericórdia. Queima!
Se o Flamengo jogar aquela hora do culto, o camarada não vai. É uma fraqueza. E outras fraquezas mais, que eu poderia aqui ficar pontuando e numerando. Olhe para mim. Então, a ideia de fraqueza é relacionada ao ser humano, que Paulo chama de concupiscência. A guerra da natureza contra o espírito. E não é o espírito de Deus, é o espírito do homem. Há uma guerra dentro de você. E qual a guerra? Em um domingo como esse, a tua natureza diz: vai para o bar tomar cerveja, tá calor. E teu espírito diz: vai para o culto tomar ceia, tu é crente. A tua natureza diz: tu pode ter, pecar, fazer, e depois vai lá e pede perdão, está tudo certo. Mas teu espírito diz: não pequeis. Se esse sim não é aval para se pecar, tem um advogado. Olha a guerra. Olha a guerra. Ela venceu a fraqueza física relacionada à perda de 12 anos. Mas Deus te trouxe aqui para vencer essa fraqueza que você não verbalizou alguém. Está em você. Há uma guerra, uma peleja. Deus lhe trouxe aqui para destravar você disso que limita a sua vida. E a palavra é: nunca mais serás acometido por essa fraqueza. Vou repetir isso aqui. Deus está falando com alguém. Pastor, eu era adolescente. A minha tia me tomou para acabar de criar, depois que mamãe morreu. Eu fiquei de 12 a 15 morando com os meus tios, e eu gostava muito de fliperama. É da nossa época aqui, da galera do abacate, tá? Fliperama. Hoje a galera tem celular. A gente não tinha ideia que um dia iria existir celular. Eu gostava muito de fliperama. Então eu já trabalhava, já gostava de ter um dinheirinho. Só que eu ganhava aqui e gastava ali no fliperama. Aí titia descobriu que eu tinha vício no fliperama. Ela usou a unção de Deus e a psicologia infantil, que hoje dá cadeia, né? Ela pegou um chinelo. Olhe para mim aqui, irmãos. Olha, a minha fraqueza era essa. Olhe para mim, está sendo gravado isso. Ela pegou um chinelo, e não era havaiana, mas era pesado, e disse: abra as mãos. Colocou no famoso LP, a gente é da época do LP, um corinho para tocar do Edinaldo do Rio. Enquanto o corinho tocava, ela batia. E quando ela batia, ela disse assim: toda vez que bater, você grita: sai demônio do fliperama. Deve me lembrar isso agora para alguém aqui. E o corinho tocando, carro de fogo, não sei o que, e pá, eu saio demônio do fliperama. Pá, sai demônio. Não é que saiu, irmãos? Não é que saiu, varão? Saiu para nunca mais voltar. Porque era a minha fraqueza. Aí Deus deu uma estratégia à minha tia, na unção, na revelação e no natural. Deus trouxe alguém aqui para dizer o seguinte: não terá CD de corinho tocando, nem chinelo para bater na sua mão, mas há uma unção de libertação de Deus sobre você. Agarre a mão de alguém aí e diga: essa fraqueza não vai te dominar mais. Vai forte, essa fraqueza não vai te dominar mais. Diga: tu serás Senhor sobre a tua natureza e vai sair daqui vencendo para a glória de Deus. Alguém tem glória a Deus para liberar isso aí? Nunca mais vai torcer para o Flamengo, hein? Deus está te libertando hoje, isso aí. Olha os vascaínos comigo aí dando glória a Deus aí, ó. Aleluia. Olha aqui, irmão, é só falar do Flamengo que é um alvoroço no arraial, né? Primeiro, fraqueza física. Segundo, ela precisou vencer o limite posto pela lei. E qual o limite? Uma linha que marca o fim de uma extensão, não pode passar. Irmão, nós não burlamos as leis, embora elas são absurdas, que ferem diretamente uma ética moral e também valores morais e espirituais.
estamos debaixo da lei que rege o nosso país. Cidadão nato brasileiro, a Constituição nos assegura direitos, só Jesus, e deveres, tributos, impostos, e etc, e etc, e etc. Como vencer a lei? Eu vou tentar simplificar, ampliando a ideia. É mais ou menos assim. Nós somos, embora não sejamos PJ, sejamos CPF, movemos uma ação contra um CNPJ. Quem tem mais força? O CPF ou o CNPJ? CNPJ. Tudo tende para que ele vença. Só que somos crentes. Do lado de lá, existem manipulações. A tua causa, vou profetizar para quem recebe, está batendo em 450 mil. 5 pessoas receberam, as demais estão na bênção. Aí o advogado de lá entra em contato com o advogado de cá, dizendo assim, ó, relaxa na defesa, vai entrar num acordo para menos da metade. Você vai levar uma boa parte dessa situação. O advogado de cá vai tremer. Ao invés de 30%, levar quase 100%, fica mexido. Só que do lado de cá, não é um cidadão comum, é um CPF da terra, mas é um cidadão do céu. Aí a gente gosta de vir para culto, culto de domingo, culto de campanha, culto da vitória. Quem gosta de monte vai para tal de monte, vai para vigília, vai para consagração. Tem gente que aí da hora de madrugada, aí acorda de madrugada para orar, faz jejum até 10, até 11, meio-dia até 1, 24 horas. Aí Deus ouve do céu e diz, sai meu servo. A lei diz, vai perder. E tudo tende para isso. Aí você vence o limite da lei no joelho. Não somos da área da jurisprudência para entrarmos com base de argumentação, mas temos contato com o advogado. Deu até vontade de correr agora. Aí Deus se trouxe aqui para dizer o seguinte: hoje é domingo, são 20h44, nada está funcionando. Juiz provavelmente descansando, desembargador descansando, advogados ficou bem, quase americano, descansando. A vara em que tramita o processo está fechado, precisará esperar o horário comercial para que tudo comece a funcionar e haverá uma movimentação. Você sim e Deus não. Servimos a um Deus e Jesus é advogado, e mesmo sendo 20h45 de domingo, Deus conversa com o juiz agora. Só quem tem processo aí, levanta a mão. Deus conversa com o desembargador agora. Deus toca na vara em que tramita o teu processo agora. Você não vai precisar esperar o horário comercial de um dia comum. A lei diz não, mas o Senhor diz canta, porque eu sou o Senhor que dá vitória fora do tempo da lei. O casal que quis me adotar quando mamãe morreu, já vou fechar aqui, pastor, eles não podiam ter filhos porque a irmã Mariana tinha câncer no útero. E minha mãe morreu com essa doença, eu sabia que era muito séria, muito grave. E para que se demorasse mais a partida dela, o médico removeu todos os órgãos responsáveis para gestar uma criança. E disse, você nunca, é um nunca de nunca mais, terá filho, nunca será mãe. Aí quiseram me adotar, irmã Mariana e irmão Ronaldo, branco, dos olhos verdes. Pensa, um neguinho, dos pais brancos, eu ia tirar onda, que eles estavam indo para os Estados Unidos. Aí Deus falou, não vou dar asa não, vai ficar muito besta. Titia não deixou. Aí pastor Francisco Belo Fernandes, meu primeiro pastor,
em um culto de quarta-feira, disse: Márcio, vamos orar pela irmã Mariana? Só que você ora, eu vou ungir, você ora. E eu novinho no evangelho, irmão, adolescente, cheio de fogo, querendo Deus, começamos a orar. Um mês depois, irmã Mariana entrou pelas portas da igreja, um culto de quarta-feira. A lei disse: nunca, de nunca mais. Só que ela chegou com 2 papéis. Um era um laudo comprobatório e o outro era um diagnóstico. O diagnóstico dizia o seguinte: não existe mais possibilidade de raiz de câncer. Toda raiz de câncer, se porventura um dia houve, não tem como comprovar, não tem sinal. Segundo, ela havia feito um exame de beta-HCG e no exame dizia positivo. Aí o médico perguntou: como está grávida se não tem órgão para gestar a criança? A bolsa está fixada onde? Se eu estivesse lá, eu diria: fica tranquilo, doutor, é a sua mão que sustenta. A lei disse: nunca, de nunca mais. Ela é mãe de 2 crianças. Fica de pé comigo. Eu acredito que a lei já tenha dito para alguém aqui: esquece isso aí, tá? Deixa isso quieto. Não há possibilidade alguma, probabilidade alguma. Mas Deus lhe trouxe aqui para dizer o seguinte: fica tranquilo, eu estou passando aí em vossa igreja hoje para quebrar a sentença da lei, revogando ela e apresentando a bênção. Alguém crê nisso? Terceiro, e aqui eu encerro, para que eu volte, senão, se passar, o pastor não me chama mais. Terceiro, pastor, a multidão. Havia não uma multidão, mas multidões, plural, em volta de Jesus. E Pedro disse: a multidão te aperta e te oprime. Deixa a sua mente devagar no pensamento. Gente puxando o cabelo de Jesus, beliscando. Irmão, a gente é crente, sabe como funciona, empurrando, agarrando pelo braço: solta que ele é meu, solta aqui, agora é comigo. Porque Pedro disse: as multidões te apertam e te oprime. Pensa no cenário. Só que a mulher venceu. E não vou aqui citar sobre como e a maneira que ela tocou na orla e etc. O que representava a orla, vindo de uma ideia antiga relacionada ao sacerdote. Não! Eu quero ressaltar o seguinte: quando ela tocou, Jesus parou. Meu amigo, gostei do seu tênis. Quando o senhor veio para cá, eu falei: rapaz, que tênis bacana. É 41? 2? Ah, então não cabe. Deus te deu o livramento. É 1? Então o livramento foi caçado. Me procura após o culto. E não é inveja não, irmão. Que é bacana, a gente olha e admira. Eu achei que ficou legal. Jesus parou e disse assim, e uma coisa de doido. Todo mundo apertando, empurrando, mordendo, puxando. Ele falou: alguém me tocou. Pedro, que sempre foi adiantado, Pedro não era o cara, cortava a orelha, falava dele. Pedro hoje, mulher, está preso, é acelerado, sanguíneo, colérico. Pedro disse: Senhor, vou tentar aqui pintar um quadro. Era lá, né? Aí, se tocou, aí, meu Deus, Jesus. Aí Jesus: Pedro, fica tranquilo, deixa eu melhorar para que tu entenda. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu. Pastor, meu amigo, geralmente é assim: Jesus, seja curado, pegue a cura, leve a bênção, vá em paz. Naquele dia ele não deu
Alguém chegou e ó, pegou. Jesus parou, porque alguém chegou, não chegou pedindo para receber, chegou pegando. E ele disse: saiu. Tem alguém diferente aqui no culto. Eu acredito que Jesus quer falar isso hoje. Tem alguém diferente na Metodista da Aliança. Eu encerro aqui, em cima do laço da misericórdia. Já passaram 6 minutos, né? O laço se quebrou. Segura a mão de alguém aí, vai. Irmãos, ambiente de culto, a gente trabalha com a fé. É um ambiente profético. E não é uma frase batida, mas é fato. Palavras que saem do altar, se acreditadas por quem está recebendo, elas viram decretos. E funcionam, tá? Em 100% de certeza na vida de quem acredita. E a palavra de decreto essa noite é: estou destravando a sua vida. Você vai falar isso aí mesmo tendo segurado a mão desse irmão? E nessa tua fala eu volto o microfone à mão do pastor, tá? Você vai falar aí para o máximo de pessoas que você puder, aí dentro desse quadrado aí que você está. Tenha a sua vida destravada a partir de hoje.